Ele é o nosso Deus forte, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Esta é uma manhã de boas novas. Esta é uma manhã de boas notícias. Deixa eu dizer a vocês, o diabo continua derrotado. Deixa eu dizer de novo, o diabo continua derrotado. E o nosso Deus continua reinando com a sua palavra, sentado no trono, cheio de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, e Ele se revela em nós. A sua autoridade, o seu poder, a sua glória, quem Ele é, se revela nos filhos. Diga: eu sou a expressão do Pai. Eu sou a imagem e semelhança do Pai. Eu falo o que eu ouço o meu Pai falar. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Oh Pai, obrigado. Obrigado por esta rica oportunidade de reconhecermos a Tua majestade, de reconhecermos a Tua glória, de reconhecermos a Tua presença, de reconhecermos que Tu és um bom Pai, que ama os Teus filhos, que cuida dos Seus filhos e que vela sobre a Sua palavra para cumprir na vida daqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus, nós dependemos nesta manhã, Pai, da unção e da inspiração do Espírito, porque reconhecemos que este é um culto espiritual. E existe um Senhor sobre nós. Nos rendemos à Tua autoridade, ao Teu senhorio nesta noite, para que o que seja feito e falado nesta manhã seja por inspiração. Não vivemos uma vida programada para fazer as coisas do nosso jeito. Temos um Senhor. E nos rendemos totalmente a Ti nesta manhã, Pai. E eu declaro luz sobre as mentes, a palavra, trazendo luz nesta manhã sobre as mentes e corações. Eu declaro vidas salvas pela palavra nesta manhã. Eu declaro tudo aquilo que tem sido impedimento, tudo aquilo que tem sido embaraço para crescer na vida, no Espírito, seja rompido pela unção que despedaça todo jugo nesta manhã. E eu trago cativo todos os pensamentos nesta manhã, a obediência de Cristo. E eu declaro frustradas as obras do diabo contra a vida dos filhos de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse nome não pode sair da nossa boca. Consciência, amados, essa é uma manhã de termos consciência como filhos de Deus de quem somos. Amém? Diga: eu sou a morada do Altíssimo. Você não é pouca coisa, não. Podem sentar, amados, obrigado. Aleluia, obrigado, queridos. Vocês são uma bênção. Há um grande galardão em servir ao Senhor. Há um grande galardão. Aleluia, ninguém é como o nosso Deus. Tão perfeito, tão digno. Como é bom confiar naquele que é digno. Naquele que é digno de toda confiança. A sua palavra é digna de ser ouvida. Quando fundamentamos a nossa vida sobre essa palavra, não tem como viver uma vida abaixo da média, ou então na média, queridos. Aleluia, quando nós entendemos quem somos e a que reino nós pertencemos, nós não vamos viver como todo mundo vive, intimidados com as ameaças, intimidados com as circunstâncias, intimidados com as notícias do mundo, não. Nós sabemos a que espírito pertencemos.
Nós sabemos quem habita em nós, quem nos guia, quem nos conduz, quem nos instrui, quem sabe o melhor caminho para seguirmos, e nós somos guiados por eles, porque somos filhos de Deus. Amém? Essa manhã eu quero falar para você e trazer essa consciência para os filhos de Deus, que nós somos o templo vivo de Deus. Diga, eu sou o templo vivo de Deus. Por que o templo vivo? Porque hoje Deus não está limitado a 4 paredes. Hoje Deus, Ele não está mais condicionado no tabernáculo, dentro da Arca da Aliança, que era o único lugar onde a presença dele se manifestava na antiga aliança, e ele podia falar com o povo. E era um lugar tão restrito ao sumo sacerdote, sabe? As pessoas tinham que ficar do lado de fora, esperando uma resposta, através de sacrifícios, fazendo alguma coisa, para ver se era ouvido e perdoado por Deus. Mas essa condição Jesus mudou, amém? Porque o plano de Deus nunca foi viver uma vida conosco de tradições, de religiosidade, de aparência, ou então de eu fazer algo para conseguir algo em troca, entende isso? Com Deus não tem moeda de troca, ou nós somos dele ou não somos, ou somos comprometidos com o que ele diz, para vivermos segundo o seu padrão, que é a sua palavra, ou então estamos perdendo tempo, estão entendendo? Porque desde o início, o plano de Deus foi criar o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, e ter com ele comunhão. E essa comunhão que o ser humano tinha com o Pai, o inspirava a ser parecido com o Pai em tudo que fazia, amém? O ser humano, enquanto não conheceu o mal, ele era puro, ele era perfeito, e ele desfrutava de uma vida de abundância. Ele desconhecia miséria, ele desconhecia maldição, ele desconhecia doenças, ele desconhecia escassez. Estão entendendo? Porque ele estava conectado o tempo todo com a vida de Deus, inspirado pela vida de Deus, tendo comunhão com Deus todos os dias. A palavra diz que Deus vinha ao entardecer conversar com Adão. Então nós começamos a ter uma ideia que Deus é esse, que tem prazer na nossa comunhão, em ter um relacionamento conosco. Ele não quer ser conhecido por nós apenas de ouvir falar, mas Ele quer manifestar através de nós a sua glória, o seu caráter, a sua natureza e o seu poder. O Evangelho de Cristo não é uma religião, onde as pessoas professam, eu sou de tal religião. Jesus não veio com essa finalidade de fundar religião. Jesus veio resgatar o homem que havia se perdido da comunhão com o Pai e trazê-lo de volta. Porque Deus nos quer conhecer como filhos, não como estranhos ou visitantes. E queridos, enquanto o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele estava cumprindo o propósito da sua criação, para o qual Deus o criou, tudo estava muito bem na terra, tudo estava muito bem no jardim, tudo estava em ordem, porque o que coloca em ordem e sustenta é a palavra, e a palavra estava o tempo todo ali diante deles, com eles, amém? Mas, quando ele decidiu ouvir outra voz ou outra instrução diferente da instrução do Criador, dúvida veio ao coração do homem e ele começou a duvidar da bondade e da perfeição de Deus. Porque a dúvida que o diabo lançou sobre o homem, Deus deu uma ordem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, nunca foi plano de Deus morte para o ser humano. Deus é vida, diga comigo, Deus é vida. Então, eu e você fomos criados para desfrutar da vida de Deus em tudo que fazemos, em todo o tempo. A nossa vida tem que expressar e exalar a vida de Deus, e a vida de Deus está na sua
palavra, amém? Porque a palavra de Deus é uma lei espiritual, ela não muda, ela é imutável, ela é indestrutível, ela é imortal, não existe nada mais poderoso na terra ou em qualquer outro lugar, a não ser a palavra de Deus e o nome de Jesus, amém? Aleluia, nós precisamos entender o poder que está disponível para nós como filhos. Então, quando o homem, ele decidiu viver da sua própria maneira, ser independente de Deus, não considerar a instrução de Deus e considerar a instrução do inimigo que disse, que conversa que vocês vão morrer, é porque ele sabe que se vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser iguais a eles. Queridos, não se tem conversa com o diabo, ele é o pai da mentira. Toda vez que se para dar ouvido às sugestões, e olha que ele é sorrateiro, ele aproveita, ele espera a oportunidade para lançar uma semente. E sabe onde é? Nos pensamentos. Trazendo sugestões. Ele é um ser espiritual, então ele vê o que está acontecendo ao seu redor. Ele não consegue ver tudo, mas ele tem os seus secretários, que são os demônios. Nós não conseguimos vê-los com os nossos olhos naturais, mas isso não quer dizer que ele não é real e que ele não existe, porque desde o início da criação, a função dele, o objetivo dele, o propósito dele é destruir o ser humano. Porque ele não pode tocar em Deus, ele não pode destruir a Deus. Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é completo, ele é autoexistente. Amém? Então, uma das formas dele tentar atingir Deus é através dos filhos, da sua criação. E nós somos tudo aquilo que ele queria ser. Você está entendendo isso? A gente não precisou fazer nenhum esforço, a gente não precisou pedir a Deus e dizer a Ele como era que nós queríamos ser criados. Não, Deus decidiu. Foi uma decisão, foi uma escolha de Deus, fazer um ser como Ele, a sua imagem e a sua semelhança para manifestar quem Ele é na terra. É por isso que a Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem governa sobre a terra é o homem, quem governa nos céus é Deus. Agora o homem, como casa de Deus, ele vai ser inspirado por uma influência espiritual. Lembra que eu disse? Nós somos uma casa espiritual. E como casa espiritual, nós somos influenciados. Se for por Deus, pela presença dEle, pela vida dEle, nós vamos manifestar através das nossas obras, de quem somos filhos. Não apenas através das palavras, mas é com as nossas obras, ações e atitudes. Estão entendendo? Porque a árvore, ela produz o fruto de acordo com a espécie. Então, se você está em Deus, enxertado em Deus, e na palavra você vai manifestar os frutos do seu Pai, amém? Você vai produzir um fruto de acordo com a semente. Que semente? A semente da palavra, que é incorruptível, que nos gerou e que nos salvou. Amém, queridos? Então nós entendemos, conhecendo a palavra, que eu e você não fomos criados para viver uma vida independente de Deus. O ser humano, independente da inspiração de Deus, que foi Deus quem o criou e soprou sobre ele a própria vida, o ser humano, distante dessa inspiração, sem ser influenciado, inspirado pela presença de Deus, ele entra num processo de alta destruição, porque se Deus não influencia, outras vozes vão influenciar. Se uma casa está desocupada, invasores vão chegar para fazer morada. É por isso que é tão sério e tão maravilhoso nós sabemos que Deus nos escolheu para ser a sua casa. Desde o início, esse foi o propósito. Mas uma vez que houve a corrupção por causa do pecado, o homem foi separado de Deus, porque ele escolheu para si um Senhor. Quando ele decidiu ouvir a voz do diabo e acreditar, ele se voltou contra Deus e ele decidiu obedecer ao diabo. E nós vemos que toda sorte de maldição veio sobre a terra. Tudo aquilo que Deus não queria que o homem conhecesse em relação ao mal, porque o homem era puro, o homem era inocente, amém? Ele só conhecia o que era bom, porque Deus é bom.
A intimidade, o relacionamento e a convivência com aquele que era bom. A fonte que ele conhecia era boa. Ele desconhecia tudo que era mal, porque ele estava o tempo todo conectado com aquele que era bom, com aquele que deu vida, com aquele que dá vida e dá forma a todas as coisas, amém? Mas uma vez que ele se afastou da vida, porque trevas e luz não podem andar juntos, amém? Então todo tipo de situação que hoje nós vemos no mundo, né, veio por causa da desobediência, do homem decidir fazer as coisas do jeito dele e não considerar o plano do Criador, não considerar as suas instruções. Mas glória a Deus, porque Deus não deixou o homem se virar sozinho e ficar perdido eternamente. Estão entendendo? Deus criou um plano através de Jesus. A Bíblia diz: ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce no seu único filho, Jesus, não perecesse, não morresse, mas tivesse vida eterna. Desde o início, o plano de Deus não foi para o homem morrer, foi para ter vida eterna. O ser humano não nasceu para morrer. E por que a morte veio? Como consequência do pecado. Como consequência da desobediência, porque o diabo, que é o inimigo de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Jesus é a palavra. Toda vez que eu e você decidimos ir para a palavra como nosso manual de vida, para seguir o modelo, para seguir o padrão, nós vamos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida suprida, amém? De provisão, de proteção. Não interessa aonde você chegar, a vida de Deus está em você para mudar qualquer quadro, para mudar qualquer situação. E Deus foi trabalhando, preparando um caminho até ser consumado em Cristo. Esse novo tempo, essa nova aliança, onde os homens agora não precisariam mais de tabernáculos, não precisariam mais estar num determinado local para poder ser ouvido por Deus. Não, Deus queria voltar a ter a mesma comunhão, intimidade, sem nenhum intermediário, sem nenhuma interferência. Aí Jesus foi lá e se colocou no nosso lugar, sendo nosso substituto perfeito, porque mesmo Deus sendo homem, né, se fazendo homem, nascendo como homem, para mudar a nossa condição, para nos substituir, ele foi através do seu sacrifício perfeito e nos possibilitou. Todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus e decidiu fazer Jesus o Senhor da sua vida e receber esse presente do Pai, ele voltou a ter conexão com Deus, mas agora como Pai, não apenas como Criador. Como Criador já seria muita coisa, mas agora como Pai. Então a gente vê um Pai que ama ter intimidade, um Pai que quer se revelar aos filhos, um Pai que quer ser conhecido através dos filhos. E quem é filho dele? Eu e você. O Pai, a sua natureza, o seu caráter, os seus pensamentos, as suas palavras, precisa ser evidenciado através da nossa maneira de viver. E quando nós entendemos que nós somos essa casa hoje, por causa do que Cristo fez, Ele nos possibilitou a viver na presença o tempo todo. Já pensou que se você tivesse que falar com Deus, todas as vezes você tivesse que vir na igreja, aqui no templo físico? Imagina aí como seria. Ou então ir lá para Israel, para Jerusalém, que era o lugar da adoração. Já pensou? Glória a Deus, porque Jesus mudou essa situação. Jesus mudou essa condição. Agora não depende mais de tempo, nem de espaço, porque hoje sou eu e você que foi escolhido por Deus para ser o templo vivo dele nesta terra. E ele habita em nós através da pessoa do Espírito Santo, nos guiando, nos instruindo, nos sinalizando o caminho que devemos seguir para sermos bem-sucedidos nessa terra. E quando nós seguimos o modelo da palavra, é o padrão de Deus. É um manual para eu e você desfrutar da vida. Fora dele, Deus só trabalha com a sua palavra, amém? O compromisso de Deus é com a sua palavra, porque foi a palavra de Deus que se
pode substituir esse lugar. Ele tem que ser o maior amor da minha vida, porque tudo que eu tenho vem dele. Se eu estou vivo, é porque ele me dá vida. Se eu respiro, é porque ele me dá oxigênio. Se eu tenho forças para trabalhar, é ele que me fortalece todos os dias. Se eu tenho sabedoria para administrar, de quem vem a sabedoria? Dele. De quem vem a inteligência? Dele. Então eu tenho que viver uma vida o tempo todo reconhecendo: eu sou a casa dele, ele é o meu Senhor. Eu não faço mais as coisas da minha maneira, mas é da maneira dele. E como eu conheço a maneira dele? Através da sua palavra, porque a sua palavra revela quem ele é. E isso nos tira de uma religiosidade, de viver uma vida rotineira. Nós vivemos todos os dias em novidade de vida e desfrutando dos milagres que a palavra de Deus produz. Mas é só na vida daqueles que creem. E aqueles que creem, eles ouvem e praticam. Sabe, uma certa vez eu estava... Aleluia. Só um minutinho. Eu fui dormir. E isso é muito raro acontecer comigo. São poucas vezes. Porque eu sei que a maneira primordial de Deus falar com seus filhos é através da sua palavra. Então é por isso que a Bíblia está cheia de receitas. Medita dia e noite. Medita dia e noite. Medita dia e noite. Você já pensou quando você está com algum desafio ou passando por algum problema? A tendência é você ir dormir pensando nele, acordar pensando nele, passar o dia pensando nele. E se você não tiver cuidado, você vai ser dominado pelo problema. E você não vê nem como sair dele. De tanto que medita nele. Preocupação é a meditação na coisa errada. Estão entendendo? Então vamos trazer para a forma certa. Meditação na palavra é você ir dormir pensando em Deus, é pensando em como agradá-lo, é reconhecendo a sua bondade, é reconhecendo o seu amor, é sendo tão grato, porque tudo que você tem vem dele e ele é bom. Ele é bom e ele não muda. A Bíblia diz que cada coisa que ele criava, ele olhava e se alegrava e dizia: é muito bom. E viu Deus que era bom. Quando ele fechou a criação e viu Deus que era muito bom. Deus se alegrava com cada coisa que ele criava. Porque tudo que Deus criou tem um propósito. E esse propósito é abençoar os filhos. Amém? A presença dele nos abençoa. Então eu sei que essa é a maneira primordial. É Deus falar conosco pela palavra. Nós temos um excelente ajudador que nos guia, nos faz entender. Porque se você lê, você vai passar por cima. Mas se você medita e medita, você está repetindo para você, você está procurando entender essa lei espiritual. Nós temos um espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai trazer clareza, porque você está meditando, você está buscando. E daqui a pouco seus olhos vão ser abertos e coisas que você nunca viu na palavra, você vai ver Deus te respondendo. Mas é preciso parar para ter um tempo para isso. Não se medita apenas olhando para a palavra, está escrito, e sai e vai fazer outras coisas. Você coloca a palavra dentro de você, você coloca a palavra nos seus pensamentos e você passa o dia fazendo as coisas, mas está ligado. Toda a oportunidade que você tem, olha, a palavra de Deus diz que eu não preciso me preocupar, nem andar ansioso por coisa alguma, porque Ele sabe o que eu preciso, Ele cuida de mim. Isso é viver uma vida consciente e meditando no que está na palavra. E eu lembro que nesse dia, quando eu fui dormir, não lembro o horário, mas era de madrugada, e eu tive um sonho. Sabe aquele sonho que ele não sai de você, para onde você vai se lembra? E assim, parecia tão real, que eu só descobri que estava sonhando quando acordei. Parecia que eu estava vivendo aquela situação. E eu começava a ver, sabe, muitos terrenos. Muitos terrenos. E uma agitação, pessoas passando, sabe, como se estivessem vendendo terrenos, legalizando, alguma coisa assim, o lugar. E eu encontrava alguém conhecido, e ele chegava para mim e dizia assim:
Olha, todo mundo conseguiu, mas como eu não tinha ninguém para falar sobre mim, eu não estava na hora que o homem passou lá, né, dos terrenos, e por isso eu perdi. Aí eu dizia a ele: onde está a sua confiança? No homem ou em Deus? Você sabia que você tem um pai? E você sabia que ele sabe o seu nome, ele sabe o que você precisa, e ele é um bom pai, ele ouve seus filhos e ele responde? Isso no sonho. E o Senhor começou a trazer para mim essa passagem da palavra sobre onde a nossa vida está fundamentada. Em que alicerce nós temos construído, edificado a nossa vida. Porque dependendo do alicerce, a casa pode estar comprometida. Estão entendendo? E nessa situação do sonho, eu percebia que o alicerce daquela pessoa estava em homens e não em Deus, que é a fonte. E o Senhor começou a trazer, porque o Senhor começa a ministrar conosco. E a gente começa, pela luz da palavra, a se examinar. Senhor, onde eu estou precisando mudar? Tu está entendendo que a palavra é aqui e lá? Quando o Senhor começa a falar, Ele começa, eu sou filha, então Ele começa a me instruir, a me exortar. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Deus não me chamou para examinar a vida do meu marido ou do vizinho. Deus chamou para mim examinar a minha vida e colocar a minha casa em ordem. Amém. Glória a Deus. E sabe, queridos, e essa passagem ficou muito forte dentro de mim. Quando disse assim: olha, o homem sensato, né? Aquela passagem que fala, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, ele é considerado um homem sensato. Está lá em Mateus capítulo 7, eu não vou ler lá, só para a gente estar atento ao que eu estou falando. 7:24. Ele é considerado um homem sensato, porque ele construiu a sua casa sobre uma rocha. Vocês sabem o que é uma rocha? Não é uma montanha de terra, é uma rocha. E ainda diz assim, inabalável. Podem vir os rios, sabe, bater com toda a força. Você já viu a força das águas? É algo terrível, né? Para quem está na situação mas para quem está fora, você percebe, causa até um certo impacto e medo. A força das águas. Pode vir as águas com todas as forças, pode vir a tempestade que vier, mas porque essa casa está edificada sobre essa rocha, ela não vai ser abalada. Não é destruída, abalada, ela nem vai ser abalada. E isso são princípios para toda a nossa vida, deve reger a nossa vida. Ouvir a palavra, nós precisamos dar ouvido ao que Deus diz. Porque toda a instrução que vem dele é para o nosso bem. É para nos fazer desfrutar da vida que ele nos deu. E a vida que ele nos deu não é para viver uma vida de sobrevivência. É para viver uma vida cheia de paz, cheia de alegria, plena em todos os sentidos. Uma vida abundante foi a vida que Jesus trouxe para mim e para você. Mas essa vida se manifestará na minha vida e na sua de forma plena e abundante, se nós estivermos parando para considerar o que Deus diz. Sabe, queridos, antes de tomar decisões, antes de fazer planos, se você tem um Senhor, se de fato Jesus é o Senhor da sua vida, antes de qualquer plano, antes de qualquer decisão, você primeiro tem que falar com Ele. Sabe por quê? Porque a instrução que vier dele é segura para você ouvir e seguir. Não vai causar dano à sua vida. Estão entendendo? Eva parou para ouvir uma sugestão e uma instrução do diabo. E olha o caos que veio para toda a humanidade, porque ela deixou de dar ouvido à instrução de vida que Deus tinha dado antes. Não coma, senão vai morrer. O diabo disse: vai nada, vai morrer não, você só vai ficar igual a Deus. Mas eles já eram.
Não precisamos fazer nada para sermos a imagem e semelhança. Nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E à medida que nós consideramos o que Deus diz, o que está escrito na sua palavra, nós vamos manifestar, ou ser a expressão da palavra na terra, a expressão de Jesus na terra, nas atitudes, no comportamento, nas ações, nas palavras. É por isso que nós acabamos saindo de uma condição de criança para ser maduros. Maturidade vem com a prática da palavra, dando ouvido àquele que ouve o que eu digo e pratica. Ele vai estar construindo a sua casa. Que casa? A sua vida, que é uma casa espiritual, sobre uma rocha. Que rocha? A palavra de Deus. Ela é indestrutível, ela é imortal, ela é inabalável, ela é eterna. Não existe força mais poderosa do que a palavra. Foi ela que criou todas as coisas, e é a própria palavra que sustenta tudo o que criou. É a própria palavra que vai sustentar a vida daquele que dá ouvido ao que o Pai diz e decide praticar. Porque dar ouvido é praticar. Como é que eu sei se eu dei ouvido ao que o Pai diz? Quando eu pratico. E sabe, queridos, dentro dessa instrução que o Senhor foi trazendo para mim como um sonho, aquilo ficou tão forte dentro de mim, e o Senhor começou a dizer: onde você tem colocado sua confiança? Onde os filhos têm colocado sua confiança? A nossa confiança, o nosso coração tem que estar totalmente em Deus, que é um bom Pai, é o nosso Pai. E Ele sabe como nos instruir, como nos guiar no caminho que nós devemos seguir para viver uma vida completa, uma vida plena, uma vida sem danos, uma vida sem prejuízo. Se tudo que você tem vem de Deus, você precisa, nós como filhos, precisamos consultar Ele antes de tomar qualquer decisão. Para que depois, mais na frente, não venha uma tempestade, um vendaval e você fora do alicerce caia, ou seja destruído, que é pior ainda. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, quando as tempestades vêm, são as mesmas. Então, como filhos de Deus, nós não estamos isentos de enfrentar situações difíceis, que todo mundo enfrenta aí no mundo, entendeu? As mesmas tempestades que vêm para aquele que não conhece o Senhor, vem também para os filhos de Deus. A diferença é o resultado, porque os filhos de Deus que têm decidido ouvir a palavra e praticar, ele está guardado pela palavra, ele está sendo sustentado pela palavra. Amém, queridos? E nós precisamos entender isso. A nossa vida é a nossa casa, e nós precisamos fundamentar a nossa vida em todo o tempo no que está escrito. Então não seja precipitado nas decisões, nas escolhas. Fale primeiro com o papai. Sabe, amados, quando nós amamos alguém, porque nós temos a natureza de Deus, nós amamos, amém? Independente se mereça ou não, mas nós amamos, porque nós somos filhos do amor. Então quando nós amamos alguém, a vitória dele é a nossa. Nós nos alegramos em ver o nosso irmão prosperando, sendo bem-sucedido, sabe? Porque nós sabemos que Deus, Ele criou o ser humano para romper mesmo. O ser humano tem um potencial de criatividade, de criar coisas, sabe? De trazer respostas. Deus dá ideias ao ser humano, mas sabe, queridos, tudo isso precisa ser direcionado por Ele. Porque fora dele é só engano, é ilusão. Quantas pessoas já tiveram oportunidades na vida, que parecia ser a oportunidade, de coisas grandes. De repente a chave virou, a sua vida deu uma virada, mas porque não tinha a sua casa edificada sobre a rocha, aquilo acabou lhe destruindo. Então a sabedoria, ela é mais preciosa do que ouro, do que prata, do que bens, porque a sabedoria, e a sabedoria vem da palavra, ela vai fazer com que eu e você estejamos num lugar seguro, amém? E cada dia mais melhorando, cada dia mais avançando,
cada dia mais crescendo, cada dia mais sendo melhor. Amém, queridos? Porque não tem como andar com Deus e viver a mesmice. Não tem como, sabe, considerar papai, suas instruções. Sabe, a gente tem a tendência natural e não está errada. Você tem planos, projetos, você procura seu pai, né? Outros é a mãe, outros é a esposa, às vezes não tem pai e mãe. E vai contar, olha, né? Esse é o meu projeto, o que você acha e tal, e tal, e tal. Isso é muito bom, sabe? Mas só que as pessoas, elas podem concordar ou não com você por N motivos. Mas nem sempre o que elas vão responder deve ser a sua fonte de segurança para fazer. A nossa fonte segura é ouvir Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós que somos filhos de Deus somos guiados pelo Espírito de Deus. E onde é que o Espírito de Deus nos guia? Na sua palavra, na palavra de Deus. É por isso que a palavra não pode ser apartada dos nossos olhos, nem do nosso coração. Porque toda decisão e escolha que a gente fizer, a gente vai estar respaldado pela palavra. E não interessa o desafio que se apresentar diante de nós, a circunstância que a gente enfrentar, a gente sempre vai triunfar, amém? Porque nós estamos guiados, sendo guiados pela palavra. E a palavra, ela nos sustenta, ela é a maior autoridade sobre a nossa vida. Aleluia! Então pare para ouvir. Vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia! Vamos ver o que a palavra diz. Pare para ouvir o Pai. Ei! Se a nossa consciência da presença e do Pai, como filhos, se a nossa consciência fosse espiritual, fosse maior do que a natural, antes da gente falar com alguém, primeiro que a gente ia falar era com Ele. Antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente, sabe? Porque eu sei que os planos vêm dele também, os projetos, amém? Mas ter a convicção, chegar, papai, e aí? Esses são meus planos, o que você me diz? É tão seguro ouvir Ele, por quê? Porque Ele conhece nosso passado, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Ele conhece o nosso presente, Ele está conosco o tempo todo, nos sinalizando o caminho que nós devemos andar, nos instruindo, mas Ele também já esteve no nosso futuro, porque quando eu e você fomos gerados, Ele já escreveu a nossa história. Amém? Diga, eu fui criado para cumprir um propósito. Deus tem um plano para eu e você cumprir nessa terra. A gente não veio por vir, não. Mas como eu vou conhecer esse plano se eu não estiver buscando nele? Amém? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, vou ler aqui na versão Ara, versículo 5. Diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem. Ó Deus falando de construção. Quem é a rocha? Quem é Jesus? Palavra. Aleluia. Nessa construção, nós fazemos parte dessa construção com a palavra. Também vós mesmos, como pedras que vivem. A palavra é espírito e vida, amém? Sois edificados, casa espiritual, para serdes, olha o propósito de ser casa espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então, nós somos edificados, como pedras vivas, pela palavra, como uma casa espiritual, onde Deus, ou a sua presença, habita em nós, com que finalidade? De oferecermos sacrifícios espirituais. Lembra que na antiga aliança, os sacrifícios que as pessoas ofereceram de animais? Para terem o perdão dos seus pecados? Hoje na nova aliança, nós oferecemos sacrifícios também, mas não é sacrifícios como eles ofereciam, nossos sacrifícios são espirituais. São sacrifícios de louvor,
Amém? Por reconhecermos quem Deus é, glorificando Ele, exaltando Ele. Amém? Através das nossas orações, de intercessões, intercedendo uns pelos outros. Esses são o nosso sacrifício espiritual que é agradável a Deus. Então, como toda casa espiritual, nós fomos levantados como sacerdotes santos, separados por Deus, para oferecer sacrifícios espirituais a Ele, em favor dos outros. Amém? Lá em Hebreu diz que o sacrifício que agrada a Deus é o fruto, um dos sacrifícios dos nossos lábios. O que é que tem saído dos nossos lábios? Nós temos concordado com Deus? Nós temos sido a expressão da palavra na nossa boca? É para pararmos e analisarmos, porque nós somos comprometidos com Deus. Nós temos uma aliança com Jesus. Diga, eu sou a noiva de Jesus. Lá no versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos a casa de Deus, somos propriedade exclusiva dele. Com que finalidade? De manifestarmos através da nossa vida quem ele é. Em tudo o que fazemos. Amém? Nós vamos manifestar a bênção de Deus aonde nós chegarmos, na vida das pessoas. Por quê? Porque Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, habita em nós, através do seu Espírito. Amém, queridos? Você crê no que a palavra diz? Estamos sendo edificados como casa espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala que nós somos o templo santo do Senhor. Não sabeis que vocês são templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é que está falando isso para nós? Deus está nos alertando. Olha, você não sabe não que você é o templo santo de Deus, dedicado a Ele. Tudo que acontece, tudo que você fizer, Ele tem que ser exaltado, glorificado, receber o louvor através da nossa vida, amém? Sendo a expressão dEle. Vamos ler em 1 Coríntios, a gente já está lá, né? Deixa eu ir lá. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Eu falei agora do 3,16, não foi assim? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o capítulo 6. Capítulo 6, 1 Coríntios. Versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Por que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem foi que nos comprou? Quem foi que pagou o preço para que eu e você hoje pudéssemos ter comunhão com o Criador como filhos? Foi Jesus. Amém? Então hoje nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. Aquilo que Ele diz é o que nós vamos dar ouvido para colocar em prática. Amém, queridos? Então, como casa de Deus, como templo do Espírito, nós temos que considerar os princípios que Deus estabeleceu e andar sobre eles. Nós não podemos ser levianos com os princípios, a praticar somente aquilo que nos convém.
Aí eu concordo com isso, aí eu vou e pratico. Isso aqui eu não concordo também, não é dessa maneira não. Você já viu pessoas falando, não, mas também não é assim como está escrito na Bíblia, né? Vamos ver a nossa realidade. Ou a sua realidade é o que a palavra diz, ou é outra. Nós escolhemos em que realidade nós queremos viver. Se a nossa realidade é o que a palavra diz, é tudo o que está escrito, ponto final. Nem acrescenta, nem tira, amém? Porque o Deus da palavra, Ele é um Deus perfeito. Então a sua palavra é uma palavra perfeita. E nós não podemos abrir mão dos princípios, nós não podemos negociar princípios. Nós somos de Deus, nós representamos Ele aqui na terra como filhos. Então, quando nós consideramos a palavra e nós vivemos sobre essa palavra, edificados sobre ela, sempre haverá um suprimento contínuo na sua vida. Porque a fonte que você se coloca para ouvir e obedecer, ela é uma fonte inesgotável. Tudo o que você precisa está nela e tudo está disponível. É só você considerar cada instrução, cada princípio e praticar, e eu e você vamos desfrutar. Amém? Aleluia, aleluia. A fonte humana, ela tem limite, não é assim? Ela seca, mas a fonte divina, ela é inesgotável. Glória a Deus por isso. Nós precisamos fazer, sabe, da palavra o nosso prazer. Dar a ela a prioridade devida. Nós precisamos ser tão influenciados pela palavra, a ponto de ter os mesmos pensamentos de Deus. Como é que eu e você vamos andar e ter os mesmos pensamentos de Deus, se nós estivermos cheios, ocupando a nossa mente com a palavra? Ocupando a nossa mente com a palavra, a gente não vai ser enganados por outros tipos de pensamentos. E uma vez que a gente está ocupando a nossa mente com a palavra, nós vamos estar gerando um sentimento. Que sentimento? De segurança, de gratidão. Nós sabemos em quem nós temos confiado. Nós sabemos quem cuida, quem nos sustenta. Amém? Porque o tempo todo nós estamos o quê? Na palavra. E o resultado e as ações da nossa vida vão estar correspondente àquilo que pensamos, meditamos, e com o nosso coração nós cremos, nós vamos falar e aquilo que nós cremos vai passar a existir. Assim. Qual é a sua realidade? É o que você crê. Então nós temos que fazer da palavra essa nossa prioridade. Nós temos que preparar o nosso solo, que é o nosso coração, para estar recebendo a palavra o tempo todo. E essa palavra, que é vida, ela vai produzir resultados extraordinários, porque quando a gente abrir a nossa boca e liberar a palavra, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual você a enviou. Então, cuidado para não estar enviando qualquer palavra. Cuidado para não estar falando como o mundo fala. A nossa linguagem é a linguagem da palavra. Amém, queridos? A nossa linguagem é a linguagem do céu. E para nós estarmos fechando, vamos ler lá em Efésios capítulo 5. Glória a Deus pela palavra, ela nos salva, amém? Diga, eu sou salvo pela palavra de Deus. Você sabe que a nossa salvação, ela se dá em 3 processos? O nosso espírito, ele foi salvo, amém? Porque uma vez que a gente confessou Jesus como Senhor da nossa vida e recebeu o presente de Deus, que foi dar o seu Filho, para que através dele eu e você tivéssemos vida eterna, então o nosso espírito foi recriado por Deus e a gente recebeu uma nova vida, uma nova natureza. É por isso que não dá mais para viver como se vivia antigamente, uma vez que você conhece Jesus, uma vez que você tem a natureza do Pai, não é? Aquilo que desagrada ao Pai vai desagradar a você, e aquilo que agrada ao Pai você vai ter prazer de fazer, não é assim? Então o nosso espírito, ele nasceu de novo. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, se alguém está na palavra, uma nova criação é, as coisas velhas
se passaram e tudo se fez novo. Então nós somos uma nova criação. Nosso espírito, ele foi recriado. Nós temos a vida de Deus em nós, nós temos a presença de Deus em nós, amém? E nós temos a natureza de Deus. É por isso que tudo se torna possível para nós, quando cremos na palavra, porque nós já fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e hoje nós temos a habilidade, a capacidade de Deus para fazer as coisas acontecerem, amém, queridos? Mas sabe que a nossa alma, ela está sendo salva todos os dias? Seu espírito foi salvo, mas a nossa alma é nossa responsabilidade, salvar todos os dias. Como? Renovando a nossa mente com a palavra, para pensar como Deus pensa, para concordar com Deus, para ser cooperador de Deus, para colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Para onde há caos, nós vamos colocar em ordem, amém? Pela palavra, liberando a palavra. Não interessa a circunstância que você possa estar enfrentando. Se for de morte, você vai liberar palavra de vida. Se for doença, o quadro que você está enfrentando, você vai liberar palavra de vida. Amém? Por quê? Porque é disso que nós devemos estar cheios todos os dias. E o que sai da nossa boca tem que produzir vida, quando se é a palavra de Deus. Amém? Então, o espírito salvo, a alma somos nós. É uma escolha que fazemos e é diária. Porque pensamento nos bombardeia o tempo todo. A gente está em movimento o tempo todo. É por isso que, como templos vivos de Deus, nós somos a palavra ambulante. A palavra está habitando dentro de você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Onde você estiver, Deus está com você. A presença está em você, amém? Porque você é a casa de Deus. Para onde você vai, Deus vai com você. E quando você declara e fala o que Ele diz, Ele está ali para confirmar a palavra que sai da sua boca. É por isso que milagres se manifestam. É por isso que o de repente de Deus aparece. É por isso que quando alguém se encontra numa situação que o homem diz, não tem jeito, é impossível, e mostra quadro de morte, você fica com a palavra que é vida, e você vê aquela circunstância de morte mudar. Você é o templo espiritual de Deus, você é a casa de Deus para manifestar quem Deus é, aonde você chegar. Não é necessariamente só quando você está numa reunião como essa, ouvindo a palavra, que você levanta as mãos, que você ora, que você louva. Tudo isso é importante, tem o seu lugar, mas a sua vida é a sua vida diária, reconhecendo o Senhor em todo tempo. Né? A Sandra recebeu um relatório, não tem jeito, mas a palavra diz, tudo é possível, Sandra. Qual é a voz que você vai dar ouvido? Edificando a sua vida sobre uma rocha inabalável. Quantas situações eu e você já enfrentamos que parecia ser o fim, mas a palavra diz, tudo é possível, basta você crer. Com que palavra nós vamos ficar? Aleluia, aleluia. Capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Parece até que está retratando, né? Hoje o que nós estamos... Na realidade, a palavra ela sempre se antecipa, porque ela é toda inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus. Então nada nos pega de surpresa. A palavra é sempre atual. Ela está falando, olha, nem sei quantos mil anos foi escrita. Você sabe, amor? Mas ela está falando da nossa atualidade, daquilo que nós estamos vivendo. Porque é uma palavra de Deus. Ela é imutável. E ele diz, olha, vede prudentemente como é que vocês estão andando. Se analisem, se examinem. Não andem como pessoas nécias, pessoas tolas, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor nesses dias. Como é que eu e você devemos nos comportar? Como é que eu e você devemos proceder? Para que todo quadro e qualquer circunstância que a gente possa enfrentar, seja mudado. Amém?
Diga graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu sempre sou conduzido em triunfo. Você vai triunfar sempre se você permanecer na palavra. Você vai triunfar sempre se você considerar o que Jesus diz. Porque uma certa vez Jesus disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Não entendo. Porque Senhor é aquele que fala e é obedecido. Amém? Se Ele é Senhor, Ele fala e a gente obedece, ponto final. Então Ele está nos trazendo instruções preciosas. Sejam sábios nesse tempo. Não seja como os demais que estão em confusão, que não sabem para onde vão, que não sabem o que fazem, que tem medo do amanhã, nada está seguro, não tem segurança na economia, não tem segurança no mundo inteiro, mas em Jesus, na sua palavra tem. Ele está dizendo: sejam sábios, vocês não é todo mundo, vocês são meus filhos. Sejam sábios, saiba administrar o seu tempo, veja o que realmente tem valor eterno para você investir. Não adianta viver uma vida investindo somente, ou priorizando sempre as coisas naturais, porque tudo vai ficar aqui. Você sabe qual é a hora que você vai? Nós não sabemos. Então a nossa prioridade tem que ser as coisas eternas, tem que ser a palavra. Porque no dia que a gente mudar de endereço, está tudo bem. Tudo aquilo que nós conquistamos aqui é para a gente desfrutar aqui mesmo. É para a gente desfrutar aqui mesmo. Porque para onde a gente não vai precisar mais usar fé. Lá não tem doença, lá não tem maldição, lá é tudo perfeito. Nós só vamos desfrutar como resultado da nossa fidelidade aqui. Amém? Tudo aquilo que nós temos vivido e declarado e crido vai nos promover a viver uma eternidade plena, completa, perfeita. É para esse caminho, essa carreira que nós estamos correndo todos os dias. É por isso que nós precisamos ter prudência, ver prudentemente como é que a gente está andando, como a gente está se comportando, o que a gente está falando. Está glorificando a Deus? Está concordando com o Pai? Que templo é esse que você tem mostrado aí fora? É um templo de louvor a Deus? É um templo que atrai as pessoas para Cristo? É um templo que faz com que as pessoas que têm contato com esse templo, elas conheçam Deus que é real, verdadeiro, que é Pai, que ama se relacionar com os filhos e que manifesta a sua glória, o seu poder, os seus milagres. Do mesmo jeito, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos aqueles que ousaram crer nele vivenciaram milagres extraordinários na sua vida. E sabe que milagres você não consegue explicar, porque não tem lógica, foge do raciocínio humano, porque milagres é a especialidade de Deus. E milagres é algo que acontece na vida daqueles que confiam nele, que confiam na sua palavra, independente daquilo que vê, independente daquilo que sente, mas ele crê. Deus é a verdade, fora dela não existe outra. A palavra é a minha verdade, eu vou andar nessa verdade, eu vou ser influenciado por essa verdade, eu vou ser guiado por essa verdade. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar o tempo todo se enchendo do Espírito. Porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Você não fica embriagado com vinho, não fica embriagado com os prazeres, porque vinho é um dos prazeres que o mundo tem para oferecer. E eu não estou falando nem de prazeres ilícitos, não, prazeres lícitos. Tem muita coisa boa que são prazeres lícitos, amém? Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há discórdia. O vinho natural, ele traz discórdia. A pessoa está alegre ali, fazendo a festa, daqui a pouco começa a confusão. Não vos embriagueis com vinho, no qual há discórdia, mas enchei-vos do Espírito. No Espírito você pode se embriagar. Deve, né? Como é que nos embriagamos? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, o louvor para a gente estar encerrando aqui. Aleluia! Olha, como templos de Deus, esse templo vivo que somos nós, essa casa espiritual, nós vamos estar enchendo
essa casa com louvores, falando entre nós com salmos. O que é salmos? Poemas ditas ao Senhor, poemas de ações de graças, poemas, sabe, de gratidão, de alegria, de reconhecimento, exaltando, glorificando e reconhecendo o senhorio do Senhor. Sabe, um coração cheio de gratidão vai expressar, através da sua boca e da sua vida, o louvor a Deus. Amém? Seja falando, seja cantando, seja naquilo que você faz, porque as ações, elas também, vocês já viram ações que são dignas de louvor? Vocês já ouviram essa palavra? Ações dignas de louvor. E você olha assim e diz, meu Deus, que coisa linda. Por exemplo, tem uma família aqui na igreja, eles nem estão aqui agora, que eles escolheram adotar 3 crianças, porque eram irmãs. E os pais, se eu não me engano, eles morreram, né? Ou estão na prisão, né? Totalmente envolvido com prostituição, com drogas. E o conselho tutelar ia dividir essas crianças para lares adotivos. E eles eram irmãos, e eles são irmãos. Mas uma das crianças, ela é totalmente dependente, por enquanto, porque a palavra já está trabalhando em favor dela. Sabe, para você adotar uma criança saudável, muitas vezes coloca empecilho. Não é do meu sangue, não é? Agora imagina você criar uma criança totalmente dependente para comer, para tudo, e ainda está fazendo tratamento com ela. Pois foi assim que esse casal pegou essas 3 crianças. Sabe que ele disse, por quê? Porque eles decidiram. Ele disse que viu aquela cena e soube que elas iam ser separadas, e ninguém sabe. Essa que tinha esse problema, com certeza ia ficar lá, porque ninguém ia adotar. Aí ele disse que ele escutou o Senhor falar com ele, você apenas vai ficar olhando ou vai fazer alguma coisa? Você está vendo que Deus está esperando por nós? E a gente fica esperando por ele, quer culpar, quer responsabilizar ele o tempo todo? Mas ele disse que Deus falou com ele, ele ouviu, você apenas vai ficar olhando as coisas acontecer e você não vai fazer nada. Aí ele disse, eu vou adotar, eu quero os 3. Eles já tinham 3 filhos. Só o amor faz isso, queridos. Só quem ama o Senhor faz isso. Pensando no melhor do próximo. Isso são ações dignas de louvor. Quem recebe ações de graças? Deus. Sabe, aquelas crianças, o diabo quis destruir os planos que Deus tinha para elas, dentro da própria família, com pais viciados, drogados, presos, né? Mas Deus levantou um filho dele, cheio do amor dele, e disse, não, eu vou cumprir o plano que tem na vida delas, não vão ser frustrados. Então não interessa o meio como a gente começa, o fim é melhor do que o começo. E Deus sempre tem planos bons para mim e para você viver. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ser gratos agora. Aleluia. Gratos pela presença. Gratos pela presença. Você é grato por ser o templo de Deus nessa terra? O lugar onde Deus se manifesta? Oh, aleluia! Nós te amamos, Pai. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro, e nada se compara a ti. Aleluia.